Boa noite, queridos irmãos e amigos e visitantes da Primeira Igreja Batista, que nesta noite de domingo, 24 de maio, resolveu cultuar e louvar e engrandecer o nome do Senhor junto com a nossa Igreja. Mais uma vez, este projeto de Igreja em Casa traz até vocês a boa e infalível Palavra de Deus. Vamos iniciar o nosso culto orando ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus e glorioso Pai, Supremo Criador, Deus que nos sustenta, que nos guarda e que sempre nos direciona. A Ti erguemos o nosso clamor, a Ti dirigimos as nossas súplicas, as nossas angústias, neste tempo difícil que estamos atravessando. Ajuda-nos, ó Pai, neste tempo, mas abençoa-nos neste culto que é direcionado ao Senhor. Que ele chegue ao Senhor com um cheiro suave, que o nosso louvor, a nossa adoração seja a expressão da nossa sinceridade e da nossa fé. É aquilo que eu te peço e aquilo que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é neste tempo de pandemia, neste tempo em que somos Igreja em Casa, que precisamos de demonstrar os laços de comunhão que nos unem, o projeto e o chamado que temos de Cristo e o nosso papel na sua Igreja. É neste momento que eu quero lembrar aos irmãos que nós temos responsabilidades enquanto Igreja, que temos projetos que foram iniciados e que têm que ser continuados. Quero pedir aos irmãos as suas orações. Quero pedir aos irmãos as suas contribuições e ofertas. Quero pedir aos irmãos a responsabilidade com o dízimo. Vamos todos, como uma grande família, neste momento nos unir e ultrapassar esta fase. Que Deus nos abençoe. Logo a seguir ao louvor, teremos a boa e eficaz Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.
Olhando para o livro de Hebreus, logo a partir do capítulo 1, nós vamos ver um texto que reflete os fundamentos da experiência cristã. O texto está em Hebreus 1, do versículo 1 ao versículo 2. O texto nos diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Existe um provérbio chinês que diz que uma jornada de 1000 milhas se inicia no primeiro passo. Toda a nossa vida, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas se iniciam com este primeiro passo. A psicologia vê o primeiro passo como aquele que é o mais difícil, mas o mais fundamental para o autoconhecimento e para a cura. Iniciar e não concluir passou a ser, nesta sociedade que vive não arriscando, uma forma de viver e de estar. Somos todos os dias desafiados ao comprometimento, à decisão, às escolhas, a esse primeiro passo que apenas e só apenas inicia a jornada. Se olharmos para os dias de hoje, vemos jovens que vivem até muito tarde com os seus pais, namoros que duram uma eternidade até produzir um casamento, casais que protelam a vinda dos seus filhos à custa de projetos e ideais, cursos que nunca se terminam para buscar uma profissão. Vemos uma humanidade vivendo apenas os sonhos, não arriscando o tomar de posição e de decisão. Sonhar, sim, é importante. Sim, é verdadeiramente importante. Mas é importante se esse sonho for o primeiro e determinante passo para uma jornada. Nos tornarmos cristãos é o início de uma caminhada, cujo destino é alcançar a perfeição espiritual. Ficamos tão felizes por vezes com a decisão de deixar para trás quem éramos, que por vezes não enxergamos o que Deus quer que sejamos. O primeiro passo não é o fim em si mesmo, mas a concretização de uma decisão movida pela fé. O cristianismo tem um lado glorioso e vitorioso que nós precisamos experimentar. Uma caminhada em que prosseguimos de forma crescente para conhecer a Cristo em intimidade e familiaridade. Então, diz Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quais são então os fundamentos da experiência cristã que nos impele a avançar e ir mais adiante? A nossa sociedade colocou-nos vivendo por rótulos, por títulos, por cargos, por posições. Ansiamos o reconhecimento, desejamos inflar o nosso ego. Mas afinal, o que é ser um cristão? Em Hebreus, o texto diz-nos o seguinte: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O texto de Hebreus que lemos fala da superioridade da fé cristã, nomeadamente da revelação de Deus através do seu Filho. Revelação não vista apenas como superior, mas revelação vista como definitiva. O escritor de Hebreus nos leva ao entendimento da natureza de Jesus Cristo e de tudo o que ele fez. O texto assegura a inspiração e revelação de Deus aos homens, aos quais e pelos quais tem falado, e findo estes dias, falou por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo como o ápice da revelação de Deus aos homens, o Messias. É neste tempo que cada vez mais precisamos de ter fé. Precisamos de ter fé na revelação de Deus aos homens. Precisamos de ter fé em Jesus Cristo. Precisamos de viver Jesus Cristo como centro e alvo do nosso viver.
Entender e aceitar o papel de Jesus Cristo na história redentora da humanidade é um primeiro passo para uma jornada eterna. 1 João 5, do 11 ao 13, vai dizer o seguinte: E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. A jornada de 1000 milhas, apresentadas como um roteiro de vida, através da palavra que é viva e eficaz. A pergunta importante que nós temos que fazer talvez não seja o que é ser um cristão, mas a pergunta talvez tenha que ser o que é que cada um de nós pensa de Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. Ser cristão ou pequeno Cristo não se concretiza sem o componente diferenciador e transformador da vida. Cristo é esse diferencial, que sendo a palavra se tornou carne e pelo qual Deus falou. Um grande teólogo da época da Reforma, Charles Hodge, escreveu sobre ser cristão relativamente a um texto seguinte: ser cristão é ser constrangido por um senso de amor de nosso Divino Senhor, de tal modo que lhe consagramos nossa vida. Ser um cristão não significa, diz Hodge, apenas crer de coração que Cristo morreu por nós. Significa ser constrangido pelo amor demonstrado nesse ato. A verdade, meus irmãos, diz Hodge, nos pressiona. Ela é a força que se apropria, impele e controla. A verdade nos cerca, não nos deixando fugir. Meus queridos irmãos, nós temos a oportunidade de refletir sobre como escolher e como ser cristãos. Charles Hodge nos leva a pensar o que é ser cristão, consagrando a nossa vida a Jesus, sendo movido pela palavra que é a verdade e deixando-nos ser verdadeiramente transformados. Se para Hebreus o contexto era trazer à memória o Deus das suas tradições, dos seus antepassados e a legitimidade de Jesus Cristo, para nós o verdadeiro significado de uma escolha por Cristo e em Cristo se faz necessário crer em Cristo. Se faz necessário identificarmos-nos com Ele, passarmos pelo batismo e iniciar esta caminhada, esta jornada de 1000 milhas, vivendo a nossa vida para Ele. Dar este primeiro passo, escolher a Cristo, ser considerado um cristão, nos coloca numa jornada. Mas qual o preço que temos a pagar por nossas escolhas? Filipenses 2,8 vai nos falar que Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. Viver uma vida crucificada com Cristo, como nos diz Paulo, tem o seu preço a pagar. A vida cristã não é uma viagem grátis. Jesus pagou um alto preço, e que alto preço Ele pagou pela minha e pela sua salvação. Mas nós ainda temos um preço a pagar. Fazer ou executar obra não é mérito, é uma condição. É uma condição motivada pela fé. Pagar o preço de uma escolha é ter de refletir no nosso viver e transformá-lo de uma forma radical. O preço que nós temos a pagar é abrir mão dos nossos desejos e vontades que obscuram o nosso caminho. O preço a pagar é a busca da santificação. É andar naquilo que se diz que é a contramão do mundo. É amar os inimigos. É interceder por uma humanidade corrompida. O preço a pagar é reconhecer de joelhos a soberania de Deus e a Ele estar pronto para servir. Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, procura nos resgatar. A graça, a maravilhosa graça, condena o pecado,
e justifica o pecador. O amor nos transforma, a palavra nos adverte e ensina. Nós precisamos escutar, precisamos identificar, precisamos admitir, precisamos seguir, precisamos nos devotar, precisamos nos dedicar, precisamos seguir o Cordeiro por onde ele for. O fundamento do cristianismo é Jesus Cristo. E o fundamento tem que ser sólido na relação. Tem que ser firme e profundo nas convicções e na fé. Não se constrói uma vida onde não há nada a pagar e nada a construir. O preço a pagar é a obediência, que não é um pré-requisito para a salvação, mas é um pré-requisito para a manutenção do relacionamento com Deus. As Escrituras são claras e testificam que a obediência segue a salvação. A quem ou a quê temos escolhido obedecer? Precisamos constantemente refletir e nos questionar. Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para vocês? E o que farei com esse conhecimento de Jesus Cristo? O que farei com Cristo na minha vida? Albert Benjamin Simpson escreveu o seguinte: o que farás com Jesus? Jesus está de pé no salão de Pilatos, sem amigos, abandonado, traído por todos. Ouçam o que significa o súbito chamado. O que farás com Jesus? O que farás com Jesus? Neutro não podes ser. Um dia o teu coração perguntará: o que fará ele comigo? Jesus está de pé, quieto, sendo julgado. Podes ser falso com ele se quiseres. Podes ser fiel para o bem ou para o mal. Que farás com Jesus? Vais evitá-lo como Pilatos ou vais escolhê-lo, haja o que houver? É em vão que te esforças para dele te esconder. Que farás com Jesus? Irás como Pedro, teu Senhor, negar? Ou desdenharás fugir de seus inimigos, com ousadia de por Jesus viver ou morrer? Que farás com Jesus? Jesus, hoje eu te dou o meu coração. Jesus, te seguirei por onde tu fores. Grato te obedecerei. Dirás: isto farei com Jesus. Fomos criados, esquecemos o Criador. Somos sustentados e amados, esquecemos o Pai. O que faremos com Jesus? Os fundamentos da experiência cristã são alicerçados em sermos verdadeiros e sinceros cristãos. Prontos a pagar o preço, determinados a continuar a dar todos os dias mais um passo na jornada. De Jesus nós temos a garantia que estará conosco até à consumação dos séculos. Que nós possamos, como Simpson, declarar como cristãos, cientes do preço a pagar, as últimas linhas daquilo que ele escreveu. Jesus, hoje te dou meu coração. Jesus, te seguirei por onde fores. Grato te obedecerei e direi: isto eu farei com Jesus. Que Deus nos abençoe. Quando tudo disse não.
Queridos irmãos, o nosso culto chegou ao seu final. Quero agradecer a presença dos irmãos, dos nossos amigos e visitantes nesta noite. Que a palavra de Deus, que o desafio de sermos cristãos verdadeiros e sinceros tenha tocado o coração dos irmãos como tocou o meu. Que possamos juntos, neste tempo, fazer e mostrar a diferença. Temos todos os dias as devocionais para o vosso culto em casa. Temos em andamento o nosso relógio de oração. Temos as orações pela família todos os dias. Inteire-se no grupo, como pode participar e como pode ajudar. Vamos orar para terminar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, e glorificamos o teu nome pela oportunidade de mais uma vez cultuar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Somos cristãos porque vimos o sacrifício de Cristo na cruz. Vimos Cristo a vencer a morte. Vimos a sua promessa que nos dá a esperança da vida eterna. Só a tua graça, a tua maravilhosa graça, só a tua misericórdia faz com que não sejamos consumidos. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos. Te agradecemos por todas as oportunidades de todos os dias dar esse primeiro passo e iniciar essa caminhada. Ajuda-nos, ó Pai, sustenta-nos, ó Pai, neste período que nos traz tanta angústia. Ajuda ao mundo, só o Senhor pode mudar o quadro que está desenhado. Não existe poder financeiro, não existe poder científico que termine aquilo que aqui está. Apenas o Senhor pode todas as coisas e apenas no Senhor nós verdadeiramente confiamos. Abençoa-nos neste dia, para a tua honra e glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.